Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Histórias do Velho Rancho. Aqui, o tempo descansa nas redes da saudade e o vento sopra lembranças do nosso sertão antigo. Entre o cantar do galo e o chiado do fogão a lenha, histórias de amor, fé e destino ganham novo fôlego. Cada conto é como uma prosa ao pé da fogueira, dessas que aquecem a alma e fazem o coração recordar dos tempos de outrora. Então, puxe uma cadeira, sirva um cafezinho e venha se achegar com a gente. Se gostar dos nossos causos, aperte o gostei, se inscreva no canal e conte para nós de onde está ouvindo. Porque aqui, no Velho Rancho, toda lembrança tem valor. E cada história é uma semente de ternura plantada na memória. O sino da igrejinha batia pesado, como se cada badalada empurrasse o coração de Ana Clara mais para fora do peito do que para dentro. Lavradeira desde que se entendia por gente, 24 anos, mão cheia de calo e sonho miúdo. Ela nunca tinha se visto tão limpa, tão enfeitada, tão fora de lugar. O vestido branco era simples, costurado pela própria madrinha com pano comprado fiado na venda, mas tinha um cuidado que nenhuma noiva rica daquela região podia comprar. Cada ponto carregava um pouco da fé de quem acreditava que ali, finalmente, a vida de Ana mudaria. O cabelo que no dia a dia vivia preso num coque torto sob o lenço, agora estava solto em ondas presas com grampos, uma flor colhida no quintal enfiada atrás da orelha. O noivo, Ernesto, filho de pequeno comerciante e pretenso fazendeiro, esperava no altar com ar de quem estava comprando um boi, não ganhando uma esposa. Terno claro emprestado do primo, cabelo engomado, olhar inquieto que mais media a porta do fundo do que a noiva se aproximando. A igreja de madeira cheirava a vela e suor. As mulheres cochichavam no fundo, comentando como a lavradeira até que ficava bonita arrumada. Os homens olhavam com meio sorriso. Até que o Ernesto não é burro, pensavam, por dentro. Ana caminhava devagar, sentindo o coração bater nos ouvidos. Não sabia se tremia mais de nervoso ou de gratidão. Pensava na mãe, enterrada cedo demais, que sempre dissera que, com um bom casamento, ela nunca mais precisaria se matar de sol a sol na enxada. Pensava no pai, sentado na primeira fileira, camisa mais nova, chapéu no colo, olhos marejados de orgulho. Quando chegou ao lado de Ernesto, tentou pegar a mão dele. Ele ofereceu os dedos, frios, distantes, como quem entrega um papel de venda. O padre começou o sermão, falando de amor, compromisso, Deus no centro. Ana ouvia pela metade. O resto da cabeça já imaginava a casinha dos fundos da loja, o fogão aceso, o cheiro de pão assando. Uma vida menos pesada, quem sabe. Mas o mundo costuma virar de lado justamente quando a gente acha que encontrou chão. Antes de prosseguirmos, disse o padre, na parte mais delicada do ritual. Pergunto: há aqui alguém que tenha algo contra esta união? Que fale agora ou cale-se para sempre? O silêncio caiu. Só o ranger de uma cadeira, o pigarro de alguém. E então a porta do fundo da igreja se abriu com estrondo. Duas figuras entraram. Uma mulher de vestido justo demais para a missa, maquiagem carregada, olhar de raiva. Ao lado dela, um homem magro, com chapéu na mão, que Ana reconheceu no ato. Era o cobrador da venda da cidade vizinha. "Eu tenho!" gritou a mulher, a voz cortando o ar como faca. "Tenho muito contra!" Um murmúrio percorreu os bancos. "Esse casamento é uma farsa!" continuou ela, andando pelo corredor com o salto ecoando nas tábuas. "O moço aí", apontou o dedo na cara de Ernesto, "prometeu casar comigo. E mais, prometeu pagar a dívida do pai com o meu patrão com o dote dessa lavradeira aí." Os olhos se voltaram para Ana, como se ela fosse, de repente, parte de uma peça suja demais para aquela igreja. Ernesto empalideceu. "Isso é mentira, padre!" tentou. "Essa mulher é doida!" O cobrador, porém, levantou um maço de papéis amassados. "Doida não é", retrucou. "Tenho aqui as promissórias que o pai dessa moça assinou, e as notas com a sua rubrica prometendo regularizar tudo assim que casar com Ana Clara e receber o dote da lavoura." O pai de Ana levou a mão ao peito, como se tivesse levado um soco. Ana sentiu o chão sumir. A palavra dote nunca tinha sido dita na frente dela. Tinha sido amor, carinho, futuro, nunca negócio. É verdade isso, Ernesto?
A voz de Ana saiu fina, trêmula. Ernesto, encurralado diante de toda a vila, escolheu a covardia. Eu nunca disse que te amava, Ana. Disparou, alto, como se a sinceridade tardia o salvasse. Você sabia que precisava de um marido para salvar a lavoura do teu pai. Eu precisava de um jeito de pagar essa dívida maldita. Era um acordo. Você é que sonhou demais. As palavras bateram nela como pedradas. O padre, sem saber para onde olhar, fechou o livro. Esse casamento não pode continuar, murmurou. Não nesses termos. Risos nervosos pipocaram pelo fundo. Alguém comentou, bem feito. Outra língua venenosa completou, pobre tem que saber o lugar. Ana olhou para o pai, que agora não tinha coragem de levantar o rosto. Olhou para o altar, para o crucifixo, para o vestido emprestado. A vergonha queimou mais que sol de meio-dia. Sem dizer nada, levou as mãos à barra do vestido, rodou nos calcanhares e saiu correndo pelo corredor, sob uma chuva de olhares que doíam mais que tapa. Lá fora, o sol do sertão a cegou. Ela tropeçou no degrau da igrejinha, quase caiu, mas continuou. Passou pela pequena praça de terra batida, deixou para trás o coreto velho, a venda onde devia ser freguesa por mais 30 anos, a casa do noivo onde nunca mais entraria. Correu em direção ao único lugar que ainda fazia sentido, a terra. A sua terra, a lavoura. E em cima da colina, à distância, um homem montado num cavalo baio assistia à cena, com o peito apertando por uma dor que ele conhecia bem demais. O rancheiro viúvo, Miguel Nogueira. Miguel era conhecido por ali como homem calado. Viúvo há 3 anos, desde que perdera a esposa num parto complicado, morava sozinho na fazenda grande, com meia dúzia de peões e um mundo de terra que parecia não caber no coração apertado que ele carregava. Tinha vindo à vila naquele dia só para buscar um carregamento de sal para o gado e falar com o padre sobre uma promessa antiga. Não tinha intenção de entrar na igreja nem de se meter em assunto de gente. Mas, do alto do cavalo, viu a cena inteira. A noiva saindo correndo, o povo se virando para apontar, o pai parado como estátua rachada, o noivo com cara de quem tinha se livrado de um peso. Quando Ana passou por ele, descabelada, a barra do vestido já suja de poeira, olhos enormes de bicho acuado, Miguel sentiu um aperto no peito que não era piedade. Era reconhecimento. Ele sabia o que era ver a vida planejada desabar num segundo. Por um instante, pensou em deixá-la passar. Cada um com sua dor, dizia a voz dura que ele cultivara depois do luto. Mas a outra voz, mais baixa, mais teimosa, sussurrou que ninguém devia sangrar sozinho daquele jeito. Puxou as rédeas. Ana! Chamou alto. Ela fingiu que não ouviu. Continuou andando, agora sem correr, as costas rijas de quem quer chegar a algum lugar antes de desmontar por dentro. Miguel apertou o passo do cavalo. Alcançou-a alguns metros à frente. Ana Clara! Insistiu descendo do animal com a agilidade de quem nasceu na cela. Espera um pouco. Ela parou, mas não se virou. Se veio trazer recado de alguém, volta para trás. Disse, a voz rouca de choro, mas firme. Hoje não quero ouvir ninguém. Não vim por eles, respondeu ele, aproximando-se devagar, como quem se aproxima de um cavalo arisco. Vim por você. Ela riu, um som seco. Agora todo mundo resolve lembrar de mim, né? Na hora de apontar o dedo, tinha fila. Na hora de consolar, só aparece rancheiro viúvo que eu mal conheço. Miguel respirou fundo. Estava acostumado à grosseria de peão, não de moça. Mas dor tem licença poética para ser ácida. Eu não vim consolar, corrigiu. Até porque não sei consolar ninguém. Não sou padre, não sou santo. Sou só um homem que já foi enterrado vivo uma vez. E sei reconhecer quando estão tentando enterrar outro. Ela virou devagar, encarou-o. Viu o chapéu de couro gasto, a barba por fazer, o olhar escuro de quem também carregava cova dentro do peito. E o que o senhor quer, então? Perguntou cansada. Quero que você não faça besteira sozinha, disse simples. A gente fica mais forte quando tem testemunha da nossa queda. Dói do mesmo jeito, mas pelo menos alguém pode contar depois que você levantou. Ela franziu o senho. Eu não sei nem se quero levantar. Quer, ele respondeu, sem hesitar.
Se não tinha ficado na igreja, de cabeça baixa, aguentando tudo. Quem corre ainda quer viver, nem que seja para xingar o céu. Ele apontou com o queixo para a estrada de terra que seguia em direção às lavouras. Vai para a lavoura? Vou, ela confirmou. É o único lugar que me aguenta suja desse jeito. Então eu te acompanho até metade do caminho, disse. Depois, se quiser me mandar embora, eu vou. Mas pelo menos ninguém vai dizer que te viu vagando feito alma penada sem ninguém por perto. Ana pensou em recusar. Em continuar mantendo a única coisa que lhe restava, o direito de se machucar sozinha. Mas as pernas tremiam, a garganta ardia, o mundo girava. O senhor monta, eu ando, disse, numa última tentativa de preservar algum limite. Então eu vou no passo do teu pé, respondeu, dando um leve tapa no pescoço do cavalo, que começou a andar devagar ao lado dela. Os dois seguiram em silêncio por alguns minutos. A vila foi ficando para trás, o som do sino sumindo, o cheiro de vela dando lugar ao de terra quente. À direita, um capinzal. À esquerda, um pequeno riacho quase seco. Sabe o que eu mais sinto? Ana perguntou de repente. Não é nem pelo noivo, nunca me prometeu amor. Me prometeu jeito de salvar a terra do meu pai. O que mais dói é ver que, no fim das contas, eu era só isso mesmo, moeda de troca. E que todo mundo lá dentro já sabia. Menos eu. Miguel apertou os dedos na rédea. Eu também demorei para aprender que, para alguns, a gente vale só o que tem, confessou. Quando minha mulher morreu, muita gente apareceu aqui na fazenda se oferecendo para ajudar com as terras. Ninguém perguntou se eu estava comendo. Perguntavam se eu ia vender. Ele a olhou de relance. Mas tem gente que ainda enxerga a pessoa. Você pode achar que não, depois de hoje. Mas tem. Quem, por exemplo? Ela provocou, amarga. O senhor? Ele deu meio sorriso. Eu não sou exemplo para nada, Ana. Só sei que, se você entrar naquela lavoura agora do jeito que tá, sem beber água, sem tirar esse pano pesado, vai desmaiar no meio do milho. E ninguém merece cair de cara na terra 2 vezes no mesmo dia. Ela parou de andar. O vestido grudava na pele, o suor descia pela nuca, a cabeça latejava. O que tá propondo? Perguntou desconfiada. Vem pra fazenda, disse, com naturalidade. É caminho. Você bebe um copo d'água, lava o rosto, tira esse vestido se quiser, bota uma roupa sua. Depois eu mesmo te levo até a roça do teu pai, se ainda fizer sentido para você ir. Ana arregalou os olhos. E o povo, lembrou. Vão dizer o quê? Que a lavradeira abandonada no altar se enfiou na casa do rancheiro viúvo no mesmo dia? O povo já tá falando coisa pior, respondeu ele seco. E vai falar de qualquer jeito. Se você ficar parada no meio da praça, vão inventar história. Se trancar em casa, vão inventar história. Se for trabalhar, vão inventar história. Deixa eles. Terra não come fofoca. Só come semente. Ela respirou fundo. Olhou para frente, viu o contorno da fazenda de Miguel ao longe. A casa grande de madeira, o curral, o terreiro batido. Imaginou o pai recebendo a notícia de que ela tinha sumido depois do vexame. Eu só não quero ser peso para mais ninguém, murmurou. Peso é dívida e mágoa guardada, respondeu. Gente machucada que entra na cozinha da gente com respeito não pesa, não. Só senta e come. Ela fechou os olhos um instante. Quando abriu, assentiu com a cabeça. Tá bom, eu vou, mas só para beber água e trocar de roupa. E tá muito, disse Miguel aliviado. Às vezes um copo d'água muda mais coisa que um sermão inteiro. Seguiram então em silêncio cúmplice, rumo a uma fazenda onde os dois ainda não sabiam, mas o destino já tinha preparado mais do que um simples copo d'água. A casa de Miguel era grande por fora e vazia por dentro. Móveis robustos, mesa comprida de madeira maciça, paredes enfeitadas com retratos antigos. Mas faltava cheiro de comida recente, falta riso, faltava barulho de panela, faltava vida. Quando Ana entrou, descalça, segurando a barra do vestido para não tropeçar, sentiu um arrepio diferente do da igreja. Ali, ao invés de julgamento, havia eco. As paredes pareciam guardar segredos, não fofocas. A cozinha é por aqui, disse Miguel guiando-a. O cômodo tinha fogão a lenha apagado, bule de café esquecido, alguns pratos empilhados na pia. Ele foi direto ao filtro de barro
encheu um copo de ágata com água fresca e entregou. Bebe devagar, orientou. Senão o estômago estranha. Ela obedeceu. A água desceu rasgando a garganta seca, mas trouxe junto um fiapo de alívio. Miguel, então, abriu um armário, tirou um prato com pão amanhecido e um naco de queijo. Come, insistiu. Não se enfrenta a humilhação de barriga vazia, nem se toma decisão grande sem comer nada. Ana sentou-se à mesa, hesitante, mas ao sentir o cheiro do pão, percebeu o quanto o corpo precisava daquilo. Deu a primeira mordida com vergonha, a segunda com fome, a terceira com um choro silencioso se misturando ao sal do queijo. Miguel fingiu que não via as lágrimas caindo no prato. Em vez disso, serviu-se de um café frio e se encostou no batente da porta, observando. A primeira vez que eu entrei nessa cozinha depois que enterrei minha mulher, contou, sem ser perguntado. Quase desmaiei. Tudo falava dela. A chaleira, o pano de prato, até o barulho da janela batendo. Passei 3 dias e 3 noites comendo só na varanda como bicho. Um dia, um peão velho me deu uma bronca que eu nunca esqueço. Ana levantou os olhos, curiosa apesar da dor. O que ele disse? Que morto era ela, não eu, respondeu. Que se eu quisesse honrar a memória dela, tinha que continuar comendo, trabalhando, dormindo. Que Deus não gosta de gente viva se enterrando junto com quem ele chamou. Fiquei com raiva dele na hora. Mas depois vi que era a única verdade que prestava. Ele puxou uma cadeira e sentou à ponta da mesa, mantendo algum espaço. Eu não sei o que você acredita de Deus, Ana. Mas se ele te viu sendo usada de moeda hoje, não foi ele que fez o negócio. Foi gente. E gente erra. Deus não precisa de altar para ouvir choro. Essa mesa aqui, essa cozinha, esse banco, tudo serve. Ana respirou fundo. A comida tinha aquecido um canto do peito vazio. Padre fala bonito lá na frente, disse. Mas hoje, quando aquele homem abriu a boca para falar da dívida do meu pai, eu só consegui pensar que Deus devia estar virando o rosto também, com vergonha de mim. Deus não vira rosto para quem é humilhado, retrucou Miguel, sem hesitar. Se ele tiver que virar o rosto, é para quem te vendeu como saco de milho. O resto é invenção de quem gosta de ver pobre se sentindo pequeno. Ele apontou para o quintal, visível pela janela. Tá vendo aquela mangueira ali? Perguntou. Ana assentiu. Minha mulher gostava de sentar lá embaixo, fim de tarde, para falar com Deus. Não entrava na igreja toda semana, não, mas trocava ideia com ele todo dia naquele tronco. Um dia perguntei se ela não tinha medo de Deus não ouvir, já que não tinha sino, nem padre, nem imagem. Ela riu e disse, Miguel, Deus mora onde o coração tá doendo. Se meu coração doer debaixo da mangueira, ele vem pra cá. Se doer no curral, ele vem pro curral. Se doer na cozinha, é aqui que ele fica. Ana olhou em volta. Sentiu que, de fato, aquela cozinha parecia mais santuário que a igreja de madeira onde tinha sido exposta. O senhor sente falta dela todo dia? Perguntou baixinho. Todo, respondeu sem rodeio. Tem dia que é menos, tem dia que é mais, mas depois de um tempo, aprendi uma coisa. Tem dor que a gente não cura. A gente só aprende a não deixar ela mandar na casa inteira. A tristeza pode até morar na sala, mas não pode expulsar a fome da cozinha, nem o sono do quarto. Ela soltou um suspiro longo. Olhou para o próprio vestido, para os respingos de lama, para as rendas já sem graça. Eu posso... Apontou para si, sem completar a frase. Miguel entendeu. Claro. Levantou-se. Tem um quartinho ali do lado, que era de empregada antiga. Tem um vestido de chita guardado num baú que minha mulher deixou. Se servirem você, pode usar. E esse vestido de noiva a gente lava, dobra e guarda. Não precisa ser jogado fora só porque o noivo não prestava. Mas... Não lhe dói? Ela hesitou. Usar coisa dela em outra mulher? Miguel demorou um pouco a responder. No começo, doía até ver outra mulher na rua usando trança, que era como ela usava o cabelo, confessou. Hoje eu entendo que roupa é pano, casa é madeira, colher é alumínio. Quem foi único foi o jeito dela de olhar para mim. Isso ninguém veste no lugar. Ana assentiu, emocionada, e foi até o quartinho. Minutos depois, voltou com um vestido simples de chita azul florido, os cabelos soltos, o rosto lavado, os olhos ainda vermelhos, mas mais firmes,
Miguel sentiu um aperto estranho no peito. Não desejo, não comparação barata, mas a consciência de que aquela casa, que andava vazia demais, podia aguentar outra presença sem desonrar a memória de ninguém. Ficou bem em você, disse apenas. Obrigada, respondeu Ana. Não sei como vou pagar. Não paga, concluiu ele. Só não desiste de você, já tá bom demais. O combinado era Miguel levá-la de volta à roça do pai depois do descanso. Mas, quando os dois saíram na varanda, viram uma pequena comitiva de gente vindo pela estrada de terra. À frente, o pai de Ana, andando apressado. Logo atrás, dois curiosos. Um pouco mais longe, Ernesto, o ex-noivo de cabeça baixa ao lado do cobrador. Pronto, murmurou Ana. Vai recomeçar o julgamento. Miguel endireitou o chapéu na cabeça. Não deixa eles começarem falando, então, sugeriu. Hoje, quem fala primeiro é você. Quando o pai de Ana chegou ao pé da escada, as palavras embargaram na garganta dele ao ver a filha ali, viva, de pé, em outro vestido. Minha menina, disse com os olhos cheios. Eu vim te buscar. O povo falou que você tinha sumido, que tinha corrido para a estrada, que tinha ido para o inferno direto, né? Ela completou com um meio sorriso triste. Pois eu só vim até aqui, não tem fogo não. Só um fogão apagado e um homem que me deu água. O pai abaixou a cabeça. Eu devia ter te defendido lá dentro, confessou. Mas a vergonha me travou. Eu deixei que te usassem como se você fosse gado meu. Pai. Ela cortou com delicadeza firme. O senhor errou. Mas eu também errei em acreditar que casamento arrumava tudo. Agora a gente tem duas escolhas. Passar o resto da vida se culpando ou arregaçar a manga e plantar coisa melhor do que plantou até agora. Ele fungou, enxugou o nariz na manga. A terra tá quase indo embora, Ana. Lembrou. Se a gente não pagar, eles tomam. Foi a vez de Miguel avançar um passo. A terra não vai a lugar nenhum, afirmou. Quem vai é papel e cerca. Terra fica. E terra boa não merece cair na mão de gente ruim. O cobrador pigarreou, incomodado. O senhor sabe que dívida é dívida, Miguel, disse. O pai dessa moça assinou. Se não pagar, a lei... A lei da cidade, talvez, interrompeu o rancheiro. Mas aqui, nessa estrada, tem outra lei também. A da vergonha de se aproveitar de um velho endividado e de uma filha vendida em altar. Miguel enfiou a mão no bolso, tirou uma pequena caderneta e um maço de notas dobradas. Quanto é a dívida? O cobrador arregalou os olhos, acostumado a ver Miguel sempre fechado com dinheiro. É um valor alto, começou a dizer citando a quantia. Miguel assentiu. Alto, mas não maior que o sono que eu quero ter à noite, respondeu. Eu compro essa dívida. A partir de hoje o papel é meu. Ernesto deu um passo à frente, indignado. O senhor vai pagar pelo pedaço de terra daquele velho e por uma noiva que me deu prejuízo? Escarneceu. Isso é loucura. Miguel o encarou com calma. Loucura é achar que mulher é investimento, devolveu. Terra se compra, gente se respeita. Voltou-se para o cobrador. Você prefere sair daqui com dinheiro honesto no bolso ou com papel e fama de canalha? Decide. Porque se tentar apertar esse velho mais um pouco, não entra mais em venda nenhuma nesta região sem ouvir meu nome na porta. O homem, medindo o tamanho das terras de Miguel e o peso da palavra dele, cedeu. Entregou os papéis, recebeu o dinheiro e saiu dali cabisbaixo, levando Ernesto junto, que ainda tentou olhar para Ana, mas encontrou apenas um rosto sereno, sem pedido, sem desejo, sem saudade. Não me deve mais nada, ela disse ao ex-noivo. Nem desculpa. O que tinha que aprender com você, eu aprendi. Agora cada um segue seu caminho. Quando ficaram só os quatro, Ana, o pai, Miguel e o silêncio, o velho se aproximou do rancheiro. Eu não tenho como agradecer, balbuciou, e nem como te pagar. Tem, sim, respondeu Miguel. Trabalhando. A lavoura não some porque um papel mudou de dono. Se vocês toparem, a gente faz parceria. Metade da produção de vocês ajuda a pagar o que eu botei aqui. A outra metade é de vocês, para viver. Sem casamento forçado, sem venda de filha, sem altar de mentira. Ana arregalou os olhos. O senhor vai ser nosso patrão? Não,
corrigiu ele. Parceiro. Patrão, eu já fui tempo demais. Não quero mais gente olhando para mim com medo. Prefiro que olhem com vontade de ficar. O pai de Ana olhou para a filha. Ela pensou no vestido de noiva dobrado no quartinho, no pão e no queijo, nas palavras sobre Deus na cozinha, na mangueira do quintal, no jeito como Miguel falava da esposa com respeito e dor, não como posse. Eu topo, disse, estendendo a mão. Mas com uma condição. Miguel franziu a testa, surpreso. Qual? Que além de parceiro de lavoura, o senhor me ensina a tocar essa terra do jeito certo, explicou. Não quero mais ficar à mercê de promessa de homem sem palavra. Quero entender de compra, de venda, de chuva, de praga. Quero saber assinar meu nome em papel e saber o que estou assinando. Um brilho diferente acendeu nos olhos de Miguel. Isso eu posso fazer, respondeu. E se você quiser aprender mesmo, daqui a uns anos, não vai ser a filha do velho, nem a lavradeira abandonada no altar. Vai ser Ana Clara, dona do próprio roçado e das próprias escolhas. O pai sorriu, orgulhoso. E se nesse caminho todo o senhor... Ele pigarreou, meio sem jeito. Se sentir menos sozinho. Aí é com vocês dois. Ana e Miguel se entreolharam. Não houve promessa, não houve jura, não houve palavra grande. Houve apenas um entendimento silencioso. Antes de qualquer laço de coração, viria o laço da terra, do respeito, do dia a dia ombro a ombro. O tempo passou. Os meses seguintes viram Ana Clara na linha de frente da lavoura, aprendendo a ler o céu, a negociar no mercado, a dizer não, sem pedir desculpa. Viram Miguel rindo de novo, de vez em quando, ao ouvir as teimosias dela sobre plantar feijão onde ele sempre plantou milho. A vila, claro, falou. Falou muito. Chamou de escândalo, de modernidade, de afronta. Depois, quando viu a parceria dar certo, começou a chamar de exemplo. Anos mais tarde, quando alguém novo chegava e perguntava pela história da lavradeira abandonada no altar, os mais antigos corrigiam. Aqui a gente não lembra dela como abandonada, não. Lembra como a mulher que foi largada num altar de mentira e acolhida numa cozinha de verdade. E como o rancheiro viúvo, em vez de comprar noiva, comprou dívida e pagou com respeito. O resto foi Deus que ajeitou na conta dele. E debaixo da mangueira, no fim de cada tarde, Ana e Miguel se sentavam, às vezes em silêncio, às vezes conversando com Deus com simplicidade de roça. Não como dois quebrados se apoiando por falta de opção, mas como duas pessoas inteiras que decidiram que consolo de verdade não é pena. É mão estendida, lugar à mesa e espaço para recomeçar. Se essa história tocou em alguma ferida sua, se você já foi tratado como moeda de troca ou já pensou que seu valor terminou num altar, inscreva-se no canal e ative o sininho para ouvir outros causos como esse, que lembram que, no fim, quem decide o preço da nossa dignidade não é quem nos abandona, mas quem nos acolhe.